Boa noite. Você que nos acompanha, a partir de agora a gente vai estar novamente fazendo mais uma live, hoje sobre os temperamentos, especificamente os temperamentos da pessoa que é fleumática, né? Então, que você chega para nos acompanhar, que você possa compartilhar essa live, né? Que o Padre Matheus vai estar explicando um pouquinho. Primeiramente, boa noite, Padre Matheus. Boa noite, Carlos. Uma vez na alegria, estamos juntos pelo Facebook da nossa paróquia, chegando à casa do nosso povo, onde quer que o nosso povo esteja. Boa noite, Simone. Boa noite a todo o nosso povo da paróquia São Benedito de Petúlio. É uma honra recebê-los aqui mais uma vez, né, para a gente bater um papo aqui e poder aprender um pouquinho mais, né, sobre os nossos temperamentos. Uma honra também a gente poder estar entrando na sua casa, para poder estar conversando um pouquinho, passando um pouquinho, acho que nos conhecendo, né, conhecendo os nossos temperamentos. Então, se você tiver alguma pergunta, se você se identificar com esse temperamento, com o fleumático, você possa fazer a sua pergunta aí, que o Padre, na medida do possível, vai estar respondendo. E a gente vai então dar o início aqui, né, Padre? Então vamos à primeira questão aqui, a primeira pergunta, Padre: o que é o temperamento da pessoa? Bom, o temperamento é a maneira como cada um, o modo como cada um experimenta, sente o mundo e a realidade. Também podemos dizer que é um aspecto, uma característica que aponta aquilo que é de mais diferente em cada um. Por exemplo, o temperamento seria uma pessoa com muita calma, mas daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o temperamento de hoje. Muito bem. Então a gente, e só para lembrar também, Padre, um pouquinho, que hoje a gente vai falar de um especial que é o fleumático, né? Mas tem outros. Então a nossa pergunta agora justamente vai ser essa: quantos são os temperamentos? Quais são eles? Os principais, e essa é a classificação tradicional, antiga ou clássica, são 4: fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Acredito que até dá para ver de casa, nós temos uma ilustração deles aqui. Os principais são estes. Muito bem, eu só peço um pouquinho de paciência aí, pessoal. Eu vou dar só uma regulada no som. Alguém me falando que está com eco, a gente vai tentar regular um pouquinho. Enquanto isso, Padre, você pode falar um pouquinho mais, né, com as pessoas que acabam de chegar aí, né, que sejam muito bem-vindas. Você pode falar um pouquinho mais enquanto eu vou regulando ali. A gente pede perdão, porque ao vivo é assim, talvez a gente regula o som, depois dá alguma coisa. Então, enquanto isso, o Padre vai falando um pouquinho com vocês, a gente vai dar uma mexidinha um pouco, porque se a gente consegue deixar um som bom para quem estiver ouvindo aí. Então, com licença. Bom, eu gostaria que você soubesse que não há temperamento melhor que o outro, que cada temperamento possui suas riquezas, possui suas limitações, que você pode contribuir com a sua família, com a sua comunidade, com a igreja, com o mundo, com as suas grandes e profundas qualidades. Eu vi uma frase, um pensamento interessante num dos textos que li sobre o assunto que nós vamos falar hoje e outras vezes. Parece que às vezes é colocado em nossa mente, em nossos corações, como se um desses temperamentos fosse melhor que o outro. Suponhamos, temperamento sanguíneo. O sanguíneo seria aquele que é a alma da festa, que onde ele chega, ele conta piadas, cativa todo mundo, alegre, sorridente, divertido, animado. Todos gostam de estar perto do Senhor. Mas, se nós olhamos a TV, filmes, música,
percebes, dá-se a entender que é como se todo mundo tivesse de ser assim, sanguíneo. Mas você precisa aceitar o seu temperamento, aceitar você, sua personalidade, seu eu, do jeito que você é, para saber lidar com você, para saber conhecer cada riqueza que é suas características, sua personalidade, seu temperamento. E também saiba que, como dizia um padre amigo meu, um professor, ninguém mesmo é só defeitos ou só qualidades. Todos nós temos os nossos defeitos ou qualidades. E de certa forma, nós conseguimos, assim como diz-nos o profeta Isaías, ser moldados, forjados em nossa personalidade, em nossas características, em todo o nosso eu. Eu me recordo de um outro pensamento interessante também, que vale a pena para o nosso assunto. Nós não nascemos humanos. Ao longo da vida, vamos aprendendo o que é ser humano, o que é ser gente, o que é ser pessoa, com as experiências, com os acertos, com os erros, com tudo que a vida e Deus vai nos ensinar. Muito bem. Então, o pessoal que for acompanhando aí, pode ver para a gente se o som está melhor. A gente vai tentando elevar aqui, se possível. Se o pessoal estiver ouvindo bem, dá um ok, a gente vai tentar melhorar. Falaremos especialmente do temperamento fleumático, né? Então, o nosso tema hoje, principal de hoje, será esse. O que é uma pessoa fleumática? Uma pessoa fleumática é uma pessoa que aparentemente dá-se a entender que ele ou ela não tem reação, não tem emoções, sentimentos, alguém muito tranquilo. Fleumático nós podemos colocar um sinônimo: apático, quase que morno em suas reações, em suas ações, alguém mais teórico, mais reflexivo do que prático. Nós não dizemos ainda outras qualidades, as limitações do fleumático, mas em síntese, o fleumático é quase apático, mais reflexivo do que prático. Muito bem. Então você que se identifica aí com esse temperamento, fica atento aí, né? Talvez você pode ser um fleumático. Não que seja ruim esse temperamento, apenas uma característica, né, de cada pessoa. Quais as qualidades ou virtudes, né, podemos dizer assim, e defeitos desse temperamento fleumático? O fleumático tem várias qualidades, muitas. Entre elas, é um diplomata. O que é um diplomata? Pense numa pessoa que seja um líder de uma empresa, um líder de turma, um amigo, um parente, que ele tem a capacidade de solucionar conflitos. Está todo mundo brigando, muitos com vontade de matar uns aos outros. Pense em alguém que consegue resolver os conflitos e pacificar. É o fleumático, diplomata, pacificador, reflexivo, alguém que pensa muito, mas muito mesmo. Calmo, tranquilo, sossegado. Agora há pouco eu disse não me liga, lembrando uma música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, né? Diz a música. Vida leva eu. É a música do fleumático. Tranquilo, bom ouvinte, bom para aconselhar, sonhador, dócil, paciente, tem muita paciência, observador. Fleumático dificilmente perde o controle. Por exemplo, é raro ver um fleumático dando uma risada, uma gargalhada alta, perdendo a paciência, o controle emocional, dando gritos. Fleumático não se irrita com os fracassos
suporta as crises, as dificuldades, os seus defeitos. Fleumático ainda, uma outra qualidade, é confiável, é leal, discreto, seus defeitos, lentidão, é muito devagar, um defeito, uma limitação, todos nós temos os nossos defeitos. Resistência às mudanças, o fleumático tende a ter os seus hábitos, seus costumes, assim, para um fleumático ter alguma mudança de cidade, de trabalho, entre outras coisas, para ele é difícil. Fleumático também tem resistência a críticas. Às vezes, um seu defeito também, uma preguiça, falta de entusiasmo e de espontaneidade. Se compararmos o fleumático com o colérico ou o sanguíneo, o colérico é aquele que tem muita energia, disposição, determinação. O sanguíneo é alguém muito animado. Já o fleumático, vamos fazer alguma coisa? Vamos sair? Ah, vamos. Estou assistindo um filme, deixa eu deitar um pouquinho, depois a gente vai. O fleumático seria essa pessoa. O móvel da casa que o fleumático mais gosta, sofá. De preferência, sofá-cama. Outra coisa, a lentidão, a tranquilidade, o sossego, a calma dele podem fazer-lhe perder grandes ocasiões por causa da sua indecisão. Eu não sei, eu acho que eu tenho um pouquinho desse negócio aí então, padre. Acho que eu devo ter um pouquinho disso aí. Tem sofá-cama na sua casa? Tem. É bom. Muito bem. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Para quem convive com alguém desse temperamento, como lidar com as dificuldades e os desafios da pessoa fleumática? Se você tem um fleumático na sua casa ou no seu colega de trabalho, atenção. Como relacionar ou como lidar. Não exija dele um grande esforço para ele. Por exemplo, você tem um funcionário fleumático. Você precisa de algo para amanhã. Não peça para o fleumático. Peça para o colérico, mas para o fleumático não. O fleumático é uma pessoa metódica, tranquilo, calma. Se tiver uma tarefa que precisa ser feita com capricho, com cuidado, mas lá para o mês que vem, lá para o ano que vem, entrega para o fleumático. Dê para ele convicções, ideais, profundos, tipo metas bonitas, convicções, ideais, valores, coisas que você vai ajudá-lo a ser motivado, a se motivar. O fleumático precisa de motivação, entre outras coisas. Não tente acelerá-lo, apressá-lo, pois se você fizer isso, você vai violentar o fleumático. No seu coração, na sua alma, nas suas disposições. O fleumático é alguém muito tranquilo, muito calmo, então não tente apressá-lo. Dê tempo para ele. Dê tempo. Por exemplo, o colérico. O colérico é alguém determinado, alguém que realiza, alguém que acontece, alguém que faz. Já o fleumático é tranquilo, é calmo. Então, às vezes, na relação entre essas duas pessoas, que sejam dois vizinhos, um pai e filho, entre outros, cuidado para não, sem maldade na palavra, não violentar a personalidade, a estrutura moral, a cabeça, a mentalidade do fleumático. Respeite o tempo dele, tenha paciência. Você que, por exemplo, tem a sua empresa, você que é administrador e é sanguíneo, é colérico, e tem um funcionário fleumático. Dê tarefas repetitivas para ele, que podem ser executadas num tempo de médio ou longo prazo. Acenda no coração do fleumático um grande ideal. O fleumático, ele tem uma coisa que engana ele mesmo e nos engana. O quê? Ele não é tão preguiçoso assim. Dê um ideal para ele. E com este ideal, você vai ajudá-lo a se motivar, a vencer a sua
preguiça. Ele tem uma energia, só que essa energia está escondida. Você acendendo no coração dele um ideal, ajudando a se motivar, você vai ajudá-lo a vencer a sua preguiça. Hoje eu vi uma live de um psicólogo que é fleumático e ele escreve 5 artigos por semana, um por dia. Trabalha de 10 a 13 horas por dia. Faz podcasts, entre outras coisas, escreve poesia, entre outras coisas. Ele é fleumático. Ele conseguiu vencer a sua preguiça. Ou seja, no lugar de você violentar o seu fleumático com a sua personalidade colérica ou sanguínea, motive-o, incentive-o, acredite nele, tenha paciência, saiba respeitar o tempo dele. Dê um ideal, uma motivação, um sonho para ele. É isso aí. Então, pessoal que está acompanhando a gente aqui, a gente quer dar boa noite para quem chegou agora. Então, está aqui a Fernanda Ribeiro, né? Tá a Luzia Paulino, a Clenilda também está acompanhando a gente. Boa noite a todos. A Isabelle Miranda também está aqui nos assistindo. O Marco Aurélio. Eu acho que o Marco Aurélio, acho que ele até é um fleumático, né, não, padre? Assim, tem um pouco de fleumático, né? Eu estou em dúvida se ele é sanguíneo, se ele é colérico. Deve ser uma mistura aí, né? É isso aí, Marco. Maria Clara também está acompanhando a gente. A Rosiane, o Gabriel, a Yasmin, o Fabiano também, lá de São Sebastião do Paraíso, também está acompanhando a gente aqui. Padre, boa noite. A Isabelle Miranda, mais uma vez, a Luciana Mesete. Estão falando que o áudio melhorou aqui, então valeu, gente. O Kaique Paulino também assistindo a gente. Jussara falou que, a minha esposa, falou que lá ela convive com 2. Inclusive um deles me deu o bolo na confissão hoje, estava marcado para as 2 horas. Tá difícil esse negócio de fleumática aí, padre. A Tânia também está assistindo a gente, a Fernanda Letícia. A Fernanda falando que está com saudades do padre. E de mim também, né? Que nós é parente, padre, então faz tempo, né? Ele topa mesmo. É isso aí. Boa noite, Fernanda. A Sueli também acompanhando a gente aqui, o Vinícius Oliveira. Escutou lá, viu, padre? Só falou dele aí, viu? Então vamos lá. A próxima. Como lidar com esse temperamento? Suponhamos que eu sou um fleumático, que na verdade, como eu lido com este temperamento? Essa expressão parece ser um pouco antiquada, um pouco antiga, um pouco atrasada. Talvez para algumas pessoas dê até um frio na espinha, né? Mortificação dos sentidos. O que quer dizer isso? O fleumático ama a cama. O fleumático acordar às 6 horas, 5 horas ou 7, para ele é o fim do mundo. O fleumático, depois do almoço, dormir para ele é sagrado. Tem um padre amigo meu que é fleumático. Uma vez a gente ia ter prova de Bíblia e um daqueles professores bem exigentes, bem carrascos, Padre Alzir. E eu já estava estudando lá, não lembro quantos dias antecedente, antes para a prova. Era muito conteúdo, um professor bem exigente. Na televisão, jogo do Flamengo, não lembro mais quem, ele é flamenguista roxo. Eu passei rapidinho na sala de TV, prova 1 dia ou 2 dias depois. Passei lá. Brinquei com ele, mas não é possível. Vai ter prova amanhã, depois de amanhã você está assistindo jogo. Fleumático, deixa tudo para a última hora. Então, fleumático, mortifica. Está com vontade de dormir? Mata um pouquinho o sono. Não dorme. Faz uma penitência de carne na sexta, por exemplo. Um jejum na quarta. Mortifica algumas coisas, o conforto. Se você não fazer isso,
Você não vai superar o seu temperamento. Você não vai superar a preguiça. E não vai crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano. Se você fazer isso, suponhamos que você tem vontade de ser um psicólogo, ou que você quer ser o líder da sua empresa, não vai liderar bem. Pois você não vai sair, tanto o fleumático quanto o melancólico, são dois temperamentos introvertidos. Se você não mortifica algum sentido, seja vontade de dormir ou de comer algumas coisas, ou entre outra coisa, se você não faz uma renúncia, não mortifica algo que é muito bom, muito confortável para você, você não vai se tornar o líder que você quer ser, a pessoa que você quer ser. Entre outras coisas, que o fleumático pode lidar melhor consigo mesmo. Trabalhe as suas qualidades. O fleumático é um ótimo ouvinte. É alguém que é ótimo para compreender, aconselhar. Um pacificador. Um diplomata. Alguém que tem uma inteligência profunda. Uma inteligência aguçada. Entre outras qualidades. Se nós não caímos nas qualidades a serviço dos outros, vença a preguiça, fleumático. Vença a vontade de dormir. Eu brinquei com uma pessoa esses dias na paróquia, mostrei o celular para ela e falei para ela, esse negócio aqui eu não preciso disso para acordar. E realmente, faz bastante tempo, só se eu deitar muito tarde, que eu não coloco o celular para despertar. Porque geralmente acordo 6 horas, tem dia que antes, sem o celular. Fleumático, saiba que você, como eu disse agora há pouco, não tem tanto cansaço assim. Parece que hoje em dia, mais do que a pandemia, muita gente vive cansada. E talvez o fleumático até cansado sem fazer nada, talvez. Você não tem tanto cansaço assim. Agora há pouco eu falei de um psicólogo que é fleumático. Ele fez o TCC, ele se formou na sua faculdade, lendo em espanhol, lendo livros em espanhol. Colocava o Google Tradutor, pegava dicionários, e hoje ele diz que atende tantas e tantas horas por dia, escreve textos, lê espanhol com facilidade, sem dicionário. Um santo que era fleumático, São Tomás de Aquino. Além deste livro, escreveu mais 8 livros desses, 9. E bem grossos, bem densos. Um santo fleumático. É possível superar o seu temperamento. E não só esses livros, como outros, Suma contra os Gentios. Fleumático, 3 perguntas movem tua vontade, teus objetivos, tua vida. Como? Por quê e para quê? Se você escreve essas perguntas e sabe, não é coach, mas é como funciona o fleumático. Se você descobre na sua vida como fazer, por quê e para quê, você deslancha em muitas coisas. Você deslancha. Para isso, vença a preguiça. Vença o pensamento de cansaço. Acha a sua identidade. Por exemplo, São Tomás de Aquino colocou o seu temperamento nos seus estudos. Alguém que quer liderar a empresa, vença a preguiça, mortifique, ache sua identidade, ache o como, por quê e o para quê. Ou seja, durma menos, renuncie ao conforto, trabalhe as suas qualidades. Uma outra coisa, ouse ser prático. Seja menos um pouco reflexivo, menos pensativo e decida. Seja mais prático um pouco. Fleumático, pense nisso, por favor. Repreenda a si mesmo, no sentido de que, hoje eu vou dormir menos. Uma outra coisa, última coisa. Tenha coragem de fazer coisas boas. Não só no sentido, eu vou dormir, vou descansar. Não! Leia mais, pesquise mais, se descubra mais, se coloque mais para ajudar os outros. E você vai ver quão surpreendente pode ser a vida, os acontecimentos da vida, o quanto você pode se tornar melhor. Então é isso aí. Também chegou aqui com a gente o Ivan, também, o Ivan Ribeiro. Ivan Ribeiro, um abraço, boa noite, Ivan.
Marco Aurélio, ele está, eu não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação aqui. Ele está falando, padre, o coração do fleumático é bom, mas parece muito frio. Isso procede? Os psicólogos, entre outros, também afirmam sim. O fleumático tem um grande coração, mas diferente de outros temperamentos, como o colérico, o sanguíneo, a sua parte emocional e sentimental, se não for trabalhada, é um pouco apática. Por quê? Mas prevalece no fleumático a sua parte racional, a sua parte reflexiva, a sua parte do pensar. Não quer dizer que o fleumático não tenha sentimentos, não tenha emoções. Tem sim. Mas o fleumático é alguém cujos sentimentos e emoções são muito equilibrados. É claro que, como todos os outros temperamentos, o fleumático é alguém capaz de amar, de se doar, de se sacrificar pelos outros. Por exemplo, um psicólogo pode ser fleumático, entre vários, um líder pode ser fleumático, mas a fala do Marco Aurélio procede. Eu confesso, como eu já disse, né, aí no começo, eu confesso que eu sou um pouco disso aí. E, sim, realmente, com certeza, isso realmente deve ser mesmo, porque eu confesso que as minhas emoções não são tão, como é que eu vou dizer a palavra assim, não são tão explosivas assim. A flor da pele. Eu estou aqui já testemunhando isso, então eu tenho um pouco de outros temperamentos, mas acho que realmente isso procede. A Luciana também chegou aqui. Kelly, tá. É possível mudar, até essa agora que é uma pergunta que vem agora da Luciana Mesetti, antes da gente passar para uma outra, que eu até creio que talvez essa pergunta dela possa estar no nosso aqui. É possível mudar o temperamento durante a vida, padre? Perfeitamente possível. Por exemplo, o temperamento que nós estamos tratando hoje é alguém muito tranquilo, alguém discreto, alguém silencioso, mas se ele faz autocrítica, procura se autoconhecer, se ele tem o desejo de melhorar, se ele faz a mortificação, se ele se entrega à ação de Deus, se ele ousa partir para o contrário de si mesmo, que no caso seria ser um pouco mais prático, é perfeitamente possível. Por exemplo, pense numa pessoa que já se apresentou com um traço da timidez, que seria algo mais próprio também do melancólico, mas também está presente no fleumático. Essa pessoa, por ocasiões da vida, pelo trabalho, entre outros fatores, pode mudar. Até porque, não é uma frase minha, mas de uma psicóloga, se eu não me engano, o temperamento não é destino. Ou seja, a pessoa desejando, se esforçando, procurando ajuda, se analisando, por meio da vida de oração e vários outros fatores, pode aprimorar, aperfeiçoar o seu temperamento, sim. E aproveitando um pouquinho, saindo um pouco também do nosso roteiro aqui, a pessoa pode, de repente, por uma situação na vida, por uma ocasião, ela ter passado um momento difícil na vida, ela pode mudar esse temperamento que ela até então tinha até acontecer algo assim na sua vida, ela pode mudar? Veja, pegando uma frase do psicólogo Ítalo Marcini, se não me engano o nome dele, isso mesmo, né? Obrigado. Ele fala que os temperamentos são minerais, ou seja, na compreensão dele, os temperamentos sempre vão estar em nós. Mas, nós, nos tratando de homens e mulheres cristãos, cristãs, católicos, os temperamentos podem ser lapidados, moldados, aperfeiçoados. Ou seja, uma pessoa
colérica, ela, se entrega à fé, à ação de Deus, à oração, se entrega à ação do Espírito Santo, se confia em Deus, ela pode dominar a sua cólera. Vamos pegar exemplos de pessoas coléricas famosas. Napoleão Bonaparte, aquele famoso general da França, colérico. O colérico é determinado, impetuoso, irascível. O colérico entrega as suas forças para alcançar os seus objetivos, passa por cima de si, de tudo, de todos, bem ao contrário do nosso caso de hoje, o fleumático. Mas o fleumático, por exemplo, se entrega a Deus, pode pôr-se a serviço dos outros, se tornar um grande líder, pois ele é um diplomata, ele é um conciliador, ele é alguém que pode resolver conflitos, ele sabe ouvir os outros, ele sabe ver os pontos positivos de todo mundo. Para isso, é preciso querer superar, como eu disse agora há pouco, o temperamento não é um destino, mas basta querer ter a coragem de mudar essa carga que nós recebemos, que é inata em nós, dos temperamentos. Não nos deixar, pegando a expressão de São Paulo, nos guiar por nossos instintos ou por nossos temperamentos. São Francisco de Sales era colérico, mas em escritos, em pregações dele, se vê tanta doçura. Assim, fleumático, colérico, quem que nos escuta, não se entregue às suas tendências à ira, ou à preguiça, ou à introspecção, mas se entregue à ação de Deus, se entregue à fé, busque ajuda, que seja a terapia, valorize aquilo que os outros te falam, valorize o que os amigos te falam, o que a família te fala. Próximo, eu também perdi um pouquinho aqui nas perguntas, se eu não me engano é número 5, né, Simone? Você tem acompanhado aí? Não. 5. É a 5, né? É possível, ou existem pessoas inteiramente com um só temperamento? Talvez você que nos ouve pensa que eu sou puramente fleumático, sou tranquilo, me identifico com isso que está sendo falado hoje, eu sou puramente colérico. Na verdade, os psicólogos, os especialistas ensinam que seria mais assim. Como o Carlos disse agora há pouco, há sim um temperamento predominante, e junto deste temperamento predominante, há outros. Pode ser que uma pessoa seja sanguínea e colérica, mas também pode haver um colérico com um pouco de melancólico, com um pouco de sanguíneo. Ou seja, não existe uma pessoa puramente com um só temperamento. Ontem tinha um psicólogo que eu vi umas palestras dele, falha a memória agora o nome dele, que ele disse que há 12 combinações. Por exemplo, alguém que é colérico e tem um pouco de sanguíneo e um pouco de melancólico. Um melancólico que é fleumático, que é um pouco colérico. Ou seja, não há alguém puramente apenas com um só temperamento. Então tá aí, vamos ver quem mais chegou por aqui. A Meire Ribeiro também está nos assistindo. Alto Posto Petúnio. Alto Posto Petúnio, isso aqui é fleumático ou é o que, padre? Se for o Zé Amado, eu posso pedir para ele buscar um poste para mim, que a gente está precisando hoje. Aí ele vai entregar na terça, semana. Na terça dá para levar? Isso seria fleumático. Depende de quem. Se for o Zé Amado, então você que é cliente do posto, já saiba disso e tenha essa paciência. E se for o padre que vai pedir, vai infartar, vai ligar para Simone, vai ligar para Juliana, vai falar: Simone, eu estou precisando. Simone, liga para teu pai. Depende de quem. Então tá aí o recado aí, então. A Isaura Ribeiro também.
assistindo com a gente. A Helena, o Lino também, que está aqui. Boa noite a todos. E a Amanda Silva também, que deve estar... não, já não está lá no outro posto mais não. Enfim, vamos ver a próxima. Nossa próxima pergunta é: podemos colocar a responsabilidade de nossas ações em nossos temperamentos? Quero pegar uma frase de um teólogo, em que esta frase ele dizia: assim como Deus é um mistério, o ser humano é um mistério. Ou seja, não somos formados, definidos apenas por nossos temperamentos. Cada um de nós tem a sua carga genética, tem a sua criação, educação dada por seus pais, a influência do meio social, entre vários outros fatores, como traumas, outros presentes que Deus nos dá, liberdade e vontade. Ou seja, não podemos colocar a culpa de nossos atos, de nossas ações, simplesmente toda a culpa em nossos temperamentos. Por exemplo, você que é casado ou casada, ou tem uma pessoa na sua família, um primo, irmão, irmã, alguém do seu trabalho que tem um temperamento um pouco difícil. Talvez seja colérico, talvez seja melancólico. Minha mãe é melancólica. Me abraça, filho. Dá atenção para mim, filho. É melancólico. O padre é colérico. Não podemos colocar toda a culpa nos nossos temperamentos, das nossas atitudes. Como eu disse agora há pouco, temperamento não é destino. Dá para mudar os temperamentos, dá para educar os temperamentos, aperfeiçoá-los. Culpar nossas ou colocar a responsabilidade de nossas ações nos temperamentos ou nos traumas seria fuga de responsabilidade, seria vitimismo. Ah, ninguém me dá atenção porque eu sou assim, porque eu faço isso, ou porque eu sou bravo, ou porque é outra coisa. Não. Arque com a responsabilidade das suas ações. A pessoa que está assistindo a gente, até tem bastante pessoas acompanhando a gente aqui, padre, né? 38, 40 pessoas. Então, uma pergunta aqui da Isabelle Miranda. Ela fez uma pergunta aqui, vamos ver se a gente vai conseguir responder. Como unir o temperamento com a personalidade da pessoa? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Eu não entendi a pergunta Como dela. unir o temperamento com a personalidade? Mas eu acho que é praticamente a mesma coisa, né? Ou não? Personalidade e temperamento são coisas diferentes. O temperamento seria um aspecto da personalidade. A personalidade é um todo bem maior. A personalidade também é definida, como eu dizia agora há pouco, pela nossa criação, pelas nossas escolhas, os nossos gostos, pela nossa cultura, por vários outros fatores. Se você quiser integrar, unir o seu temperamento com a sua personalidade, você precisa, primeiramente, aceitar a sua personalidade. Se você é uma pessoa tímida, por exemplo, que faz parte da sua personalidade, um pouco do seu temperamento também, aceita a sua timidez. Não queira agradar os outros, não queira ser diferente para agradar os outros. Aceita o seu temperamento, procure educar, superar o teu temperamento. Uma dica para superar o teu temperamento: vá além de si mesma. Supere as suas limitações. Pela oração, pela ajuda psicológica, dos amigos. Depois disso, coloque as qualidades do seu temperamento a serviço dos outros. Aceite o seu temperamento. Trabalhe as suas qualidades. Coloque as suas qualidades a serviço dos outros. Aceite. Supere o seu temperamento. Muito bem. Só para a gente assim, lembrar aqui que o temperamento, a pessoa que é fleumática, isso não é um defeito, né, padre? É apenas a maneira, né, o jeito da pessoa, né? Não, não é um defeito. É como a pessoa reage diante ao mundo, diante da sociedade. É parte da sua personalidade, é algo característico seu. Porém, seria um defeito se a pessoa
como diz aquela música, eu nasci assim, eu sou assim, eu quero ser assim. Seria um defeito se a pessoa deixar de fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, lá no início do Gênesis, crescei-vos e multiplicai-vos. Se a pessoa parar de crescer, não só crescer em estatura, mas crescer na personalidade, crescer mentalmente, na cultura. Se a pessoa se entregar à preguiça, se entregar à moleza de corpo e de alma, como eu disse agora há pouco, São Tomás de Aquino era fleumático. Quantos livros ele escreveu? Fleumático. Sai de si mesmo. O filósofo, pensador Aristóteles tinha uma frase, sua mãe era parteira. Ele falava: minha mãe só não pode fazer o parto de quem não está gestando. Trazendo para a filosofia, trazendo para o nosso tema de hoje, a pessoa só não pode crescer, fleumático, ou seja, quem for, ou melhorar, ou aprender, ou sair de si, se desenvolver, enquanto a sua consciência não gestou, enquanto você não despertou a sua consciência. Eu sou assim, mas eu posso melhorar. Eu posso melhorar as minhas limitações, como a minha indecisão, como a minha lentidão, como o meu medo de resistir às mudanças. Então é isso aí. E até pesquisando um pouquinho, eu vi que os maiores cientistas geralmente são fleumáticos, né? Eu andei pesquisando, não sei se você pode confirmar. Tanto os fleumáticos quanto os melancólicos são muito introspectivos, ou seja, voltados para a reflexão, para o raciocínio, o pensamento. Cientistas, artistas, músicos, intelectuais, professores. Perfil de temperamento fleumático ou melancólico. Isso. Mais alguém tem alguma pergunta aqui? A Clenildo também está assistindo a gente. Ela falou que tem um pouco desse. Não em tudo, mas ela falou que tem um pouco desse aí. William Reis também está assistindo a gente aqui. Acabou de cantar na missa aqui agora há pouco. A Juliana Paulino também. A Aline Ribeiro. Boa noite a todos. A Fátima Ribeiro. O Luiz Fernando Terra está perguntando aqui: em que situação o temperamento deve ser usado? Ou devemos superá-lo em toda a situação? O temperamento é algo inseparável de nós. Não tem um momento da nossa vida, por exemplo, que agora eu não sou isso. Em todos os momentos. Eu vou pegar aquilo que eu disse daquele psicólogo que eu vi uma live dele hoje, muito boa. Eu preciso descobrir o nome dele, eu passo para vocês. Ele falava assim, ele é fleumático, que ele vencia e vence a preguiça. E eu repito, a oração, mortificação, um jejum ajuda a vencer a preguiça em várias ocasiões. Pense nas ocasiões da sua vida. Ele falando que é casado com sua esposa, de vez em quando a esposa dele pedia para ele fazer a janta, aí ele fazia, ele picava a carne em cubinhos, ele fazia a janta. Por quê? Porque ele coloca o temperamento dele naquilo que ele fazia. Suponhamos que você tem uma prova. Estude. Tira um pouco daquele momento que você ia dormir, estude. Faça resumo, faça síntese. Pega um pouco da matéria com os amigos. Lê outros livros daquilo que você vai precisar colocar na prova. Suponhamos que você é músico. Procure uma música nova. Ou seja, em tudo aquilo que você vai fazer, coisas pequenas ou grandes, use o teu temperamento, renuncie à preguiça, à vontade de dormir ou de comer mais. Ouse, seja prático. Fleumático, existe uma força em você que está adormecida. Você não está tão cansado assim. Tome essa força. Coloque em prática aquilo que você sabe fazer, seja prático. Então agora eu convido os coléricos, eu sei que vai fazer isso, mas o fleumático, o melancólico e o sanguíneo, para que possa compartilhar essa live aí, viu? Para que possa chegar a mais pessoas aí. Também tem uma pergunta, a Luciene Couto também está aqui. A sua bênção, Padre Mateus.
Como posso intensificar o temperamento de uma pessoa? Aqui é o Wilson, do grupo de oração Filhos de Maria. Então, a pergunta dele é: como posso intensificar o temperamento de uma pessoa? O temperamento, ele é algo inato, está em nós. Nascemos com temperamento. Se eu sou colérico, vou morrer colérico. Se você é fleumático, vai morrer fleumático, melancólico, e assim, enfim. O que nós devemos fazer é valorizar as qualidades de cada temperamento. Por exemplo, o fleumático: bom ouvinte, aconselha bem, pacificador, calmo, tranquilo, muito racional, silencioso, discreto, leal, bom amigo. Use das suas qualidades, das qualidades do fleumático. Por outro lado, como eu dizia, como lidar com o fleumático: paciência para com ele, espere o tempo dele, saiba valorizar suas qualidades. Eu vou pegar uma frase do psicólogo Ítalo Marcilli. Às vezes, muitas brigas de casais, de amigos, familiares, poderiam ser evitadas se nós pensássemos uma coisa: todos nós temos temperamentos diferentes. Se o Carlos talvez se identifica ou predomina nele o fleumático, a Simone é o sanguíneo, em mim o colérico. Ninguém sente o mundo, experimenta o mundo como você. Ninguém pensa, ninguém reage perante o mundo, perante a sociedade, perante a realidade como você. Se eu fico parado, por exemplo, eu me entendi, eu preciso arrumar alguma coisa para me fazer. Se o Carlos fica parado, ele olha para o sofá olha para ele, os dois se namoram, e o Carlos deita. Se a Simone chega num lugar, ela consegue cativar todo mundo, conta as piadas. Ninguém sente o mundo como você. Então tenhamos paciência com as qualidades do outro, com os defeitos do temperamento do outro. Por exemplo, rapidamente, resumidamente, falo agora do que simboliza cada temperamento. Pegando, é só um símbolo, os elementos da natureza que se ligam a cada temperamento. Fleumático é a água. Chega no lugar, se acomoda, está tranquilo, é o boa praça. É típico do político brasileiro. Vai inaugurar uma obra, uma rodovia na segunda. Não deu certo. Ah, então é feriado. Feriado. Não deu certo, feriado. Colérico, fogo. Para alcançar os seus objetivos, talvez ele passe por cima de você. Então, colérico, tome cuidado com quem está perto de você, tome cuidado com o colérico. Melancólico, terra. É alguém que pode se ressentir, sentimentos, emoções muito à flor da pele. Absorve muitos impactos das coisas, das palavras, das atitudes, como a terra. E sanguíneo, ar. Expansivo, chega, conversa, cumprimenta, brinca, conta piada. Então saibamos lidar com as diferenças, as características de cada um, com as dificuldades de cada um, as limitações de cada um. Como dizia o psicólogo, ninguém experimenta o mundo, a realidade, as pessoas como você. Saiba se colocar no lugar do outro. Saiba aceitar o jeito do outro. Pá, tem várias perguntas aqui chegando pra gente aqui. Vamos ver se a gente consegue responder todas. O Marco Aurélio aqui está perguntando, ele tá falando que ele convive com uma pessoa colérica. É como lidar com a sua rapidez e braveza. Ele sendo fleumático. Marco Aurélio, tente se colocar no lugar dessa pessoa. Essa pessoa talvez seja mais prática que você. O colérico é alguém que realiza, que faz, que acontece. O fleumático é alguém que reflete. O colérico quer ver acontecer. Tente se colocar no lugar dela e, se imaginando no pensamento dela,
saiba que pode ser que ela quer ver resultados. Porque o colérico, ele é alguém de objetivos. Enquanto ele não chega onde ele quer, ele ou ela, eu digo a partir de mim mesmo, isso é a morte para o colérico. Então, tente se equilibrar com ela, com essa pessoa, no caso. Se você é alguém fleumático, por exemplo, você é calmo, tranquilo, reflexivo, o colérico não. É prático. Ah, vamos fazer uma festa na paróquia? Vamos, que dia? Domingo que vem, tá tudo pronto? Agora, o fleumático, não, ele pensa muito. Então tente se equilibrar com ela, tente se colocar no lugar dela. No sentido assim, ó, talvez, Marco Aurélio, um defeito do fleumático é a sua indecisão, é a sua lentidão para pensar e tomar decisões. Eu recordo de um pensamento de Santo Agostinho. Ele dizia assim: tenho medo de que a graça passe e eu não receba. Sabe, Marco Aurélio, pode ser que o colérico abafe a individualidade, a personalidade, o jeito de ser, porque o colérico é fogo, é o elemento do fogo. Ele quer fazer, quer agir, pode dominar os outros. Pode ser que ele abafe. E pode ser que uma amizade seja prejudicada por causa da grande energia do colérico. Mas também pode ser que a amizade ou o relacionamento também sejam prejudicadas por causa da pouca atividade, por causa da lentidão do fleumático. Então tente se equilibrar com ela e se coloque no lugar dessa pessoa e saiba que ela quer ver resultados, quer ver metas, objetivos. E uma coisa muito desagradável, sobretudo para o colérico, é a frustração. Enquanto o colérico não alcança os objetivos, é a frustração, é a morte para ele. Quer fazer mal para o colérico, ou quer fazer com que o colérico se sinta ruim ou frustrado, ele não alcançar os seus objetivos, suas metas, ou onde quer chegar. Tem que se equilibrar com essas pessoas, conversar, se colocar no lugar, o valor da empatia, da oração, e use daquilo que ela tem de positivo. Se você tem que ser uma pessoa de mais energia, mais disposição, pega um pouco da energia dessa pessoa, apanha com ela. Então tá respondido aí o Marco Aurélio. A Helena tá falando aqui, ela gosta de tudo para ontem, adiantada, então quer dizer, já tá dando para ver que ela tá perguntando qual será que eu sou. Com certeza colérico, né, padre? Por este sinal, por essa característica, poderia ser colérica ou ter um pouco de colérica. Porque essa é uma marca do colérico. Não sabe esperar. Se um ministro ou se o leitor chega atrasado, dá vontade de matar. Tem dia que o coroinha é muito melhor do que o ministro ou do que o leitor. Pode ser que o colérico tenha uma úlcera no estômago, por isso, uma gastrite. Então, não estava combinada essa explosão. O colérico é explosivo. Então, ministro, leitor, por favor, chegue na hora certa ou não vai servir. Então, Helena, se você não sabe esperar, se você não tem paciência, se você quer as coisas para ontem, isto é sim um sinal de colérico. Está respondida a pergunta da Helena também. E a Glaucia também, Salvador, ela está aqui, ela está falando, deixa eu ver o que ela está falando aqui. Tem como mudar totalmente o temperamento? Ela fala que não consegue nada para depois, é mais ou menos a que a outra tinha falado, né? Uhum. E tudo para agora, não consigo ser fleumática. Então, deve ser colérico também, né, padre? Pode ser, é provável, é possível. Então, entre os temperamentos, dificilmente se acham na mesma pessoa os contrários. Por exemplo, na mesma pessoa, não terá traços de sanguíneo e melancólico. Da mesma forma, não terá traços de colérico e fleumático. Mas, pela oração, pelo esforço, pela renúncia de si, como eu dizia, a mortificação, ajuda, um tratamento, é possível fazer com que se sobressaiem em nós as virtudes e não os defeitos. Por exemplo, um defeito do colérico, a impaciência. Outro,
egoísmo, outro, ambicioso. O colérico pode passar por cima dos outros, pode se tornar um tirânico, pode se tornar um ditador, pode se tornar cruel. Todos esses são defeitos coléricos. Mas, repito, se cada um se abandonar a si mesmo, como assim se abandonar? Se pensar, eu sou assim, eu quero ser assim, ninguém me muda, eu não vou mudar, nós mudamos sim. Então tá aí. O que veio também agora, chegou aqui agora o Fernando, né? Tá falando que essa live tá muito boa, né? Muito interessante. E deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Acho que a Fernanda é inteiramente fleumática. Então ele tá falando que a Fernanda é fleumática. É isso aí, Fernanda. Mas não é ruim não, viu, Fernanda? É apenas um jeito de ser, né? Vamos ver, a Jussara está falando aqui, eu não sei, vamos ver. O fleumático dificilmente se irrita, mas quando se irrita é melhor tomar cuidado. Não é verdade, padre? Essa parte pode deixar, né, padre? Não é para responder essa parte? Não. A Jussara é sua esposa, né? Então, Jussara, o fleumático é a calma em pessoa. Talvez, é como se fosse todo baiano, pode ser que seria fleumático. Você é baiano? Não é baiano. Porém, quando o fleumático se enche de ira, cuidado com a ira do fleumático. Seria como que aqueles assassinos ou psicopatas que matam, guardam cada pedaço e vai jogando, como diz aquela expressão, com requintes de crueldade. E depois volta naquela calma, na tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Então a ira do fleumático pode ser devastadora. Isso não é opinião minha, é aquilo que estudei, que pesquisei. Fiquei um pouco assustado agora, mas tá, a sorte é que tem uma colérica lá em casa, aí quando eu quero ficar bravo, ela fica mais que eu, então se acerta lá. A Gláucia, ela está afirmando aqui, sou ar. O ar, no caso, que eu tinha falado aqui, seria sanguíneo, né? Aquela pessoa que chega, que enturma, que conta piada, uma pessoa extrovertida. Tá certo, então. A Roselane também acaba de chegar aqui, boa noite. Então vamos continuar com o nosso roteiro aqui. A nossa próxima pergunta seria, eu já perdi de novo, deixa eu ver. O temperamento é imutável? Não. Até porque, como já dissemos, temperamento não é sinônimo de destino, não é sinônimo de cristal, ou seja, não é algo cristalizado. Não é algo que é para sempre, no sentido de eu sou fleumático, então eu sou introspectivo, então eu vivo no meu mundo, eu tenho o meu castelo. Não. Você pode viver para os outros. Você pode se dedicar aos outros, achar um grande ideal, servir a humanidade, ser alguém diferente daquilo que você sempre viveu, comportou. Enfim, temperamento não é, de forma alguma, algo fechado, encerrado e completo em si. Pode ser superado, transformado, mudado. Vamos para a próxima pergunta. Padre, tem algum santo que tinha esse temperamento na história da igreja? Nós temos dois muito conhecidos, grandes santos. Um deles, já disse agora há pouco, escreveu esses livros, São Tomás de Aquino. Um outro, São João da Cruz. São João da Cruz foi padre, teólogo, recebeu o título de doutor da igreja, intelectual. Quando a ordem que ele fazia parte, o Carmelo, estava de certa forma relaxada, desleixada, junto com Santa Teresa de Ávila, reformou o Carmelo, ou seja, deu novo vigor àqueles monges e monjas, deu nova vida, deu novo gosto e desejo de servir a Deus. Isso tudo, um fleumático. Então está um exemplo para nós, né, nós que somos fleumáticos, ou um pouco fleumáticos, tem uns exemplos então para seguir, né?
Não tem só coisa ruim nisso, não. Tem coisa boa também. Tem muita gente boa que era fleumático, né? Foram os cientistas e santos, enfim. Então, tem muita coisa boa aí, sim. A próxima pergunta, eu acho que já foi até respondida. Se a pessoa pode ser somente fleumática ou pode ter um pouco de outro, eu acho que já até foi respondida. Já né? falamos essa. Então, essa foi respondida. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bastante gente acompanhando aqui, vamos ver. A Fernanda está aqui também, a Norfinha também está aqui com a gente, a Vera também, boa noite, Vera. A Fernanda está perguntando se tem como ser sanguíneo e fleumático. Ela diz que se identifica com os dois. Seria possível, sim. Como eu disse agora há pouco, dizia um psicólogo, agora esqueci o nome dele, tem pelo menos 12 combinações de personalidades. E não existe alguém, eu sou apenas melancólico. Não existe um tipo puro de temperamento. Seria possível. Vamos ver então a próxima pergunta. Nós sabemos que a pessoa fleumática tem uma ausência de grandes emoções. Ela não, eu acho que não demonstra, né? Enfim, é possível mudar o comportamento ou melhorar esse comportamento? Eu acho que já foi até comentado um pouquinho antes, mas vale a gente lembrar de novo, né? Porque o pessoal que acaba de chegar aqui, a Claudiana também está chegando agora. A gente que tem essa ausência de grandes emoções, é possível mudar ou melhorar isso aí? Sim, é possível. O fleumático é alguém introvertido, introspectivo, reflexivo, silencioso, inteligente, muito voltado para si mesmo, principalmente se não trabalhar suas qualidades. E entre razão, o sentimento e a emoção, nele prevalece mais a razão. E ele é alguém muito sóbrio nas suas emoções, nos seus sentimentos. Raramente, por exemplo, ele é muito alguém de autocontrole. Raramente, por exemplo, a gente vê um fleumático dando uma gargalhada. Alguém perdendo o controle, um fleumático. Porém, como nós já dissemos, o temperamento é possível e passível de ser trabalhado, de ser mudado, moldado. Dessa forma, o fleumático poderia, sim, por exemplo, mudar um pouco esse seu grande autocontrole, a sua introspecção, essa sua quase morna emocionalidade e sentimentalidade. Agora há poucos dias eu me surpreendi com uma pessoa conhecida nossa, um fleumático, que eu recebi um áudio, ele estava cantando, e eu assustei, não esperava aquela pessoa mandar um áudio cantando. De vez em quando dá umas coragens, né, padre? De vez em quando eu fico um pouco animado e de repente sai alguma coisa, né? Mais alguém chegou aqui, vamos ver. Não, deixa eu ver. A Vera, ela está falando que ela é metade fleumática. Também chegou com a gente que é a Maria Rita Madeira, de Nova Resende. Boa noite, Maria Rita. Vamos então para a próxima pergunta. Número 11, né, sobre as grandes emoções. É mais ou menos como dar notícia, né? Eu acho que o fleumático, se cair uma bomba ali, como é que ele daria notícia, padre? Se cair uma bomba aqui do ladinho, aqui, como que ele passaria essa notícia? Vou contar um caso que eu li esses dias, e pode ser que seja possível e verdade. Uma nação, um povo fleumático por natureza, Inglaterra. Certa vez eles estavam em guerra contra outra nação, outro povo, e é hábito do inglês tomar o chá da tarde. E deu a hora do chá, alguns soldados estavam atirando, recarregando suas armas contra os outros soldados, e os outros que se prepararam para o chá estavam lá, tomando seu chazinho.
Se for alguém para dar uma notícia trágica, notícia difícil, pensa no fleumático. Ele vai chegar e vai te falar: sabe a sua mãe? Minha mãe, o que tem? Então, ela tá dormindo. Não, que bom, ela sempre dorme. Não, então, ela tá dormindo e ela não vai acordar, não. O fleumático, ele é alguém perfeito para lidar com crises, dificuldades. É aquele que, no popular, se o mundo acabar, ele tá tranquilo, tá bem, acabou. Eu esqueci quem foi, alguém famoso, não sei se foi Napoleão, não foi Napoleão, Winston Churchill, da Inglaterra, outra pessoa, falaram para ele: teve um terremoto, tantas pessoas morreram, e agora? Simplesmente falou, um fleumático famoso: vamos enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Fleumático é assim. Então, se alguém para dar notícia trágica, difícil, fleumático. Então tá aí, então, né? Os coléricos, vamos deixar para... Esse sim, é Fábio, os coléricos vai ser bom de fazer. Eu tô esperando ansioso para isso aí. Vamos ver então, mais alguma pergunta aqui. A Luciene Couto, ela faz uma pergunta aqui. Qual era o temperamento de São Paulo? Dá para você ter uma ideia? São Paulo, se eu não me engano, colérico. São Paulo era colérico, sim. Tanto que se a gente olha as cartas dele, tem muitos momentos que ele é duro com aquele que ele escreve, aqueles. São Paulo era bem colérico. Está respondida a pergunta da Luciene Couto, então. A Marta Maria, vamos ver o que ela tem para falar aqui. Padre, eu quero saber, sou um pouco... Como é que é? Deixa eu ver aqui. Isso, ela está falando que ela é uma pessoa de um temperamento explosivo e, ao mesmo tempo, indecisa. Como é que fica isso aí? Olha, temperamento explosivo é típico do colérico. O que não acontece com o sanguíneo. Mas o mais característico desses temperamentos que se identifica com temperamento explosivo é o colérico. Agora, esta indecisão pode ser que não seja puramente do temperamento fleumático. Por exemplo, alguns psicólogos, algumas outras pessoas diriam que estaria ligado a um trauma. Entre outros fatores, é bom você conversar, seja com psicólogo ou outras pessoas que te conhecem, uma pessoa de muita confiança, claro, também, principalmente, para te ajudar a descobrir de onde vem essa sua indecisão. Porque a indecisão está ligada ao medo. E todos nós temos medo. Até, às vezes, também o colérico. O colérico, um dos efeitos dele, por exemplo, é o excesso de confiança. Agora, você precisa se conscientizar, refletir. O porquê que eu tenho essa indecisão? É sempre que eu tenho? O melancólico, que nós vamos falar outro dia, ele parece ter a indecisão do fleumático também. Por exemplo, Leonardo da Vinci era melancólico. Ele demorou 4 anos para fazer uma de suas pinturas, se não me engano, na Capela Sistina. 4 anos. O melancólico é alguém também meticuloso, detalhista, um pouco devagar nos seus trabalhos, nas suas pesquisas. Quer dizer que ele é indeciso? É possível. Então, você não necessariamente tem que se analisar como pode ser que ele seja fleumática, mas pense o que você é indecisa e o que te atrapalha a tomar as suas decisões. Tá, então, mais uma dúvida respondida, né? Vamos então para a nossa pergunta, que seria a última pergunta. Se não aparecer mais alguma aqui, a gente vai primeiro para o nosso roteiro aqui. Depois, se alguém mais tiver alguma pergunta, pode fazer, que a gente está quase encerrando esse momento aqui.
Nós podemos dizer que o temperamento de cada um é um dom de Deus ou uma virtude, e isso... Imaginemos o que seria de nós se não fossem os escritos bonitos de Santo Agostinho, que era um sanguíneo. O que seria de nós se não fossem os grandes líderes, como São Paulo, que era colérico? O que seria de nós se não fossem as canções bonitas que pessoas tipo fleumático ou melancólico escreveram? Sim, o temperamento é um dom de Deus. Quantas vezes eu olho para a minha história e penso nos meus amigos, naquele amigo que eu disse que é padre, é fleumático, e quantas vezes já me ajudou? Os temperamentos são riquezas que Deus nos deu. São Paulo, por exemplo, que era colérico, e sendo trabalhado por Deus, escreveu para nós. Que beleza de carta ele escreveu. O amor é paciente. O amor tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não busca seus próprios interesses. Não guarda rancor. Colérico é alguém que, se não rezar, é alguém que, se não trabalhar seus defeitos, pode guardar rancor. Não se irrita. Quem escreveu isso? Um colérico. Os temperamentos são sim riquezas para nós. Olha que carta bonita São Paulo escreveu. Entre vários outros escritos. Os temperamentos são dons e riquezas a serviço dos outros e de Deus também. Muito bem. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta ou mais alguém que chegou. Vamos ver. A Helena está falando aqui que o padre é um presente de Deus para nós. Realmente é um presente de Deus. A Luciana Zete falando que essa live foi excelente. Parabéns a toda a equipe. A Meire também está falando que foi muito boa essa live, que ajudou a descobrir várias coisas sobre ela mesmo, né? Parabéns a todos. A Vera também está elogiando aqui. A Helena falando que pode marcar outra. Já está até já no nosso cronograma aí, a produção já diz que a nossa próxima live será sobre as pessoas do temperamento sanguíneo, não é isso? Então, a próxima live será sobre o temperamento sanguíneo. A Luciene também está agradecendo aqui pela live, que foi muito produtiva. A Viviane Oliveira também chegou aqui, está assistindo a Viviane com o Giovanni lá do Catalão. Sejam bem-vindos. A Amanda, o Marco Aurélio também falando que foi muito boa a live, a Fernanda e a Gláucia. Então é isso aí. Realmente foi muito boa. E a gente conta com todos vocês na nossa próxima live. A gente ainda não tem o dia certinho, a gente vai providenciar para que dentro de no máximo 10 dias, mas a gente vai avisar antes, né? Hoje faltou aqui, padre, faltou uma musiquinha de fundo aqui. Na outra que a gente fez, a gente preparou. Hoje não deu, a gente está um pouco corrido, mas na próxima a gente coloca uma musiquinha para não ficar aquele espaço vazio, né? Então, acho que é isso, né, padre? Eu acho que as perguntas foram todas respondidas, né? E o pessoal participando bastante. E que vocês também possam sugerir temas também, que a gente vai fazer sobre os temperamentos, mas você pode enviar também sugestões, para que a gente possa falar um pouco sobre elas também, né? Vou passar o microfone para o padre aqui, né? E antes de tudo, muito obrigado a todos que esteve com a gente aqui, que participou desde o início. Muito obrigado a todos, que tenham uma boa noite. E dentro de poucos dias a gente já vai estar fazendo uma outra. Então, muito obrigado, padre, pela sua participação, os seus ensinamentos aqui, e que o senhor possa nos abençoar agora, depois dessa live. Eu acho que foi quase 1 hora ou mais um pouquinho, né? 1h15 de live.
haja paciência, né? Para suportar tanto tempo assim, né? Mas a sorte que tinha muito fleumático aí, então tá bom. Valeu, gente. Então, padre, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Carlos, por passar o telefone. Nossa produção falhou hoje um pouquinho, faltou o som. Agradeço pela sua ajuda, sua presença aqui, pela ajuda da Simone também, nossa diretora, né? Agradeço também pela participação de todos que nos acompanharam de suas casas, daqui, da Petúnia, de Nova Resende, de Machado e de outros lugares. Talvez eu tenha esquecido agora, mas pelos que participaram, perguntaram, das cidades que eu lembro agora são essas. Que Deus nos ajude a perseverar juntos na fé, na oração, a superar as nossas limitações, a permitir que os nossos temperamentos sejam educados por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, para que, assim como uma orquestra, cada um encontre o seu lugar na igreja, no mundo, descubra o sentido de sua vida e, no amor, na felicidade, na realização, tenha o coração repleto de paz, amando a Deus e ao próximo. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.